Oi, galerinha do 8º ano, tudo bem? Como vocês estão? Hoje nós vamos trabalhar vamos fazer a correção das atividades que trabalhamos na aula anterior. Então, lá no caderno de atividades, da página 30 até a página 35, onde nós falávamos sobre o estrangeirismo, tá? Sobre o uso, sobre como isso está incorporado, querendo nós ou não, à nossa língua portuguesa, tá? No primeiro exercício, nós tínhamos que selecionar quais eram as opiniões favoráveis ao estrangeirismo, né, ao uso, enfim. Então, nós temos a letra A, que dizia assim: o estrangeirismo ameaça a unidade nacional porque emperra a compreensão de quem não conhece a língua estrangeira. Ou seja, ele defende que o estrangeirismo não é uma coisa favorável à língua, porque quem não conhece o significado do que está sendo falado em uma língua que não é a língua portuguesa, não vai conseguir entender a mensagem que está sendo passada, certo? Na letra B, o Celso Cunha diz que o problema do empréstimo linguístico não se resolve com atitudes reacionárias, como estabelecer barreiras ou cordões de isolamento à entrada de palavras e expressões de outros idiomas. Resolve-se com o dinamismo cultural, com o gênio inventivo do povo. Então, ele é a favor de que ocorra a introdução de palavras de línguas estrangeiras, até porque ele coloca que isso faz bem para a questão até da criatividade do povo brasileiro. Então, a letra B, o argumento é favorável. Na letra C, que foi colocado aí, né, uma opinião do Hélio Garcia. Foi publicada no jornal O Globo no dia 5 de agosto de 2008. Nenhum vocabulário é imutável e fechado. Toda a sociedade absorve experiências e criações de outros povos e nem sempre dispõe de expressões que definam as novidades necessárias. Muitas vezes é preciso adotar simultaneamente o termo e a atividade ou a coisa. Desculpem o barulho. Então, ele está querendo dizer o quê? Que, como a gente sabe, a língua portuguesa, como todas as línguas faladas no mundo, elas não são coisas paradas, imutáveis. A língua é considerada um organismo vivo, digamos assim, que está sofrendo constantes mudanças, né? E ele coloca até pela questão das tecnologias, né, que vêm por aí, que continuam surgindo, e muitas vezes não existem termos na nossa língua de origem para que definam o que está acontecendo. Então, esses estrangeirismos serviriam para isso, né? Para colocar aí esses termos que muitas vezes não tem ainda uma definição em língua portuguesa. Na letra D, experimente viver sem os termos como outdoor, ship, modem, online, Sunday, Zoom. Não existe um termo em português que possa traduzir o real sentido que damos hoje a essas palavras, explica. Então, esse autor defende que na atualidade, nós não teríamos uma palavra, digamos assim, que teria um sinônimo totalmente igual a essas que existem em língua portuguesa, né? Então, ele defende o uso do estrangeirismo por causa disso. Aqui na letra E, vamos lá então. Então, ele diz que não há nada de errado em surfar e andar de skate. Mesmo sem ter virado skate, veja que aqui ele não houve, né, uma aportuguesação, vamos dizer assim, né, da palavra, diferente do esqui, né? Então, aqui ele coloca que skate ainda hoje é escrito da forma como é feito na língua portuguesa, diferente da palavra esqui, que já existe digamos assim, uma palavra em língua portuguesa, né, que pode ser escrita. Ou comer uma pizza, tomar um saquê. Seria insensato rejeitar o bar dos ingleses ou a sauna dos finlandeses. Enfim, é tão importante zelar pelo nosso vocabulário como não rejeitar aquisições indispensáveis ou obviamente convenientes, né? Então, ele está defendendo aí também o uso, né, dessas palavras estrangeiras. Ele coloca que essas palavras estrangeiras, elas não tirariam o lugar dessas, digamos, de algumas palavras em português. Elas só viriam para acrescentar o nosso vocabulário, tá? Então, digamos, essa opinião aqui da letra E também é favorável ao estrangeirismo. Na letra F, né, o Sérgio Nogueira respondeu uma pergunta para a revista Isto É, né, a pergunta foi feita: o senhor se incomoda muito com os estrangeirismos? Aí ele respondeu: o problema é que o brasileiro gosta tanto do estrangeirismo que o usa até quando não precisa.
Se traz um estrangeirismo novo que enriquece o vocabulário, nada demais. O problema do inglês nos últimos tempos é que ele entrou como uma praga, devido ao poderio econômico e tecnológico e não à beleza da língua inglesa. Então, obviamente, o Sérgio Nogueira ele é contra o estrangeirismo, mas não de uma forma radical, digamos assim. Ele é contra ao uso do estrangeirismo de forma exagerada, digamos assim. Vamos colocar como exemplo do vídeo que vimos na aula anterior, né? Onde a personagem do vídeo falava que ela utilizou muitos termos em inglês, né? Muitos termos fora da língua portuguesa e acabou sendo vítima aí de comentários não tão legais assim, né? Então eu acredito que esse comentário dele vá de encontro com aquilo que ela colocou no vídeo, né? Que o uso exagerado de estrangeirismos, ele pode colocar assim, digamos, de uma forma não tão legal o uso da língua, né? Da língua inglesa ou das outras línguas estrangeiras também, que a gente sabe que tem estrangeirismos que são utilizados em língua portuguesa, tá bom? Então vocês tinham aqui no próximo exercício um pequeno texto para que vocês fizessem a leitura, né? Aí ele perguntava quais palavras foram utilizadas no texto que são estrangeirismos em nossa língua. Então, eu tinha 3 palavras, tá? Geeks, cosplay e nerd, ou nerd, como a gente fala, né? Aí, depois, pedia para que vocês pesquisassem o significado dessas palavras, tá? De geeks, cosplay e nerds, ou nerds, tá? Então, vamos lá. Qual seria o significado da palavra geek? Então, olha ali, vou deixar grifado para vocês, tá? Se vocês quiserem, pausam para poder fazer a correção. Geek é uma gíria do inglês que se refere às pessoas que são fãs de tecnologia, jogos eletrônicos, normalmente tidas como excêntricas, como diferentes, né? Então, essa é a definição da palavra geeks. A definição da palavra cosplay. Então, a palavra cosplay, deixa eu só terminar de grifar aqui, foi. A palavra cosplay, que é uma palavra do inglês que se refere a um hobby em que as pessoas se fantasiam de personagens da cultura popular japonesa. É uma fusão de costume, fantasia e role-playing game, que é o RPG, em que as pessoas assumem o papel de personagens fictícios, tá? Então, essa seria a definição de cosplay. Caso vocês tenham encontrado uma definição, de repente, um pouquinho diferente, mas que tenham, no sentido amplo aí, o mesmo significado, não tem problema. E por último, qual é a definição da palavra nerd ou nerd? Não sei qual é a pronúncia correta. Termo associado a pessoas que se dedicam bastante aos estudos, né? Então, essa seria o significado da palavra ali. Letra B. Depois de realizar a pesquisa, é possível substituir esses vocábulos, ou seja, essas palavras, por outras palavras em português, mantendo a coerência? Aí iria da análise de cada um de vocês, né? Se conseguiria tirar essas palavras em inglês e colocar palavras equivalentes em português, mantendo a coerência do texto ou não, tá? Letra C. Que conclusão você tira de sua resposta ao item B? Você é favorável ou contra o estrangeirismo e por quê? Iria também da análise pessoal de cada um, né? Se vocês acham que o uso do estrangeirismo ele é uma coisa boa ou ruim dentro da língua portuguesa, certo? Vocês tinham também um outro texto aqui, tá? O título do texto é Você é um nerd e nem sabia? Então, vocês iam fazer a leitura dele e colocar aí verdadeiro ou falso para algumas alternativas. Então, a letra A que dizia só algumas pessoas muito inteligentes podem ser nerds, ela é falsa, de acordo com o que está no texto. Letra B. Nerd é um termo que foi usado inicialmente com sentido negativo e depreciativo, verdadeira. C. O nerd no passado era alvo de bullying, verdadeiro. D. O desenvolvimento da internet é uma das causas da mudança em relação à forma como se via o nerd, verdadeira. Letra E. Zuckerberg pode ser considerado um nerd, verdadeira. Letra F. Mark Zuckerberg perdeu muito dinheiro por ser considerado nerd, falso. Letra G. A palavra cool significa legal, maneiro, tranquilo e é considerada um estrangeirismo, verdadeiro. Letra H. A expressão alunos mais aplicados do Massachusetts Institute of Technology está relacionada à expressão habitantes do Vale do Silício, verdadeiro também, tá? Exercício número 4, tá? Pedia para que vocês escrevessem ao lado de cada palavra dessas
como elas são escritas em português, tá bom? Então, eu vou deixar aqui para vocês, tá? Se vocês quiserem pausar aí para que vocês vão fazendo a correção de vocês, como que são escritas essas palavras. Muitas vezes a gente pensa que algumas palavras não têm uma palavra equivalente em português, ou elas, no caso dessas aqui, elas têm, é como se elas tivessem sido traduzidas, vamos dizer assim, pro português, tá? Então, às vezes a gente pensa que não tem, mas elas já têm sim, uma forma de ser escrita em língua portuguesa, tá? Então, eu vou deixar aqui. Se vocês quiserem dar uma pausa aí, daí corrige certinho para ver como que elas são escritas, a grafia delas em língua portuguesa, tá ok? Daí, assim que vocês terminaram, vocês voltam, né? Tem mais aqui na outra página, até a letra X, né? No exercício número 5, aí seria um exercício aí que colocaria a criatividade de vocês, né, para funcionar. Porque como que vocês iriam transformariam essas palavras em inglês em palavras para o português, a grafia delas, né? Aí aqui são só apenas sugestões de resposta, de como vocês poderiam fazer isso, né? Então, como que vocês escreveriam a palavra nerd, cool, hacker, hobby, notebook, smartphone, tablet, né? Então, assim, nesse caso, a gente leva em consideração a questão mais de como é falada a palavra, né? E também a questão que a gente tem que levar em consideração quando a gente vai, digamos, transformar essas palavras estrangeiras para a língua portuguesa, vamos ter que seguir as regras da língua portuguesa de acentuação, enfim, tá? Então, também é só uma sugestão, porque iria dar a criatividade de vocês, então depois vocês pausam aí e conferem o que vocês fizeram, tá bom? Vocês tinham mais um texto aqui para fazer a leitura e depois algumas alternativas para colocar aí verdadeiro ou falso de acordo com o texto, né? Então, a letra A diz assim: pode-se depreender do texto que as palavras, ou seja, pode-se entender do texto que as palavras menu, garçom e restaurante provieram da língua francesa. Verdadeiro. Letra B. As expressões francesas se incorporaram à nossa língua sem que ninguém se opusesse a elas, ou seja, sem que ninguém dissesse que não era para colocar, que não era para incorporar, para juntar, digamos, essas palavras à língua portuguesa. Isso é falso, de acordo com o que vocês leram, inclusive, no texto, né? Letra C. A nossa língua perdeu muito de sua identidade pelo fato de ter incorporado palavras da origem francesa. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que a língua portuguesa perdeu a sua identidade, perdeu a sua força, perdeu, digamos assim, a sua forma, né? A sua essência. E isso é falso, né? Letra D. Download, deletar e software são exemplos de palavras de origem inglesa e norte-americana que servem para ilustrar quanto essas expressões são aceitas por todos hoje em dia. Então, de acordo com o que está falando lá no texto, essa informação é falsa, tá? Letra E. A pesquisadora Cabanhas considera que nem sempre a ocorrência do estrangeirismo é positiva. Verdadeiro, porque essa é realmente a opinião dela. A pesquisadora Cabanhas considera que, às vezes, a população faz uso abusivo de expressões estrangeiras, mesmo havendo expressões similares, ou seja, parecidas em português que poderiam substituí-las. Também é verdadeiro, de acordo com o que ela coloca no texto. Tá ok? Vamos para o próximo, então. Levando em conta as informações do texto, assinale a afirmativa incorreta. A alternativa incorreta é a alternativa C, em que fala: palavras como download, deletar e software são aceitas em jornais, porém não o são em livros. Então, essas palavras são aceitas em jornais, mas não são muito bem aceitas em livros, né? Exercício número 8. No exercício número 8, vocês iriam escrever em português como são essas palavras, né, de origem francesa, como que elas são escritas em português. Então, eu vou deixar aqui também, né, para que vocês façam a correção certinho, pausa um pouquinho o vídeo, corrige, né, como que se escreve certinho cada uma delas, tá? Para que vocês até tenham conhecimento e se um dia precisarem escrever de forma correta em português, vocês já tenham conhecimento,
tá? Todas elas têm, digamos assim, uma escrita em língua portuguesa. Elas são de origem francesa, mas foram incorporadas à língua portuguesa e hoje tem uma grafia em língua portuguesa também, tá bom? Então, vamos lá. Para o exercício número 9. Muitas palavras que há algum tempo vieram do francês estão completamente incorporadas ao vocabulário da língua portuguesa. Levando isso em conta e também outros argumentos que já estudamos até aqui, como você responderia a alguém que lhe dissesse que o uso de estrangeirismos ameaça o nosso idioma? Como que vocês responderiam a uma pessoa que dissesse que o estrangeirismo ameaça a língua portuguesa? Vocês concordariam com essa pessoa ou vocês diriam para ela que não, que ela está errada? Então, essa era uma resposta argumentativa pessoal de vocês, tá bom? Vocês tinham mais um texto para ler aqui no finalzinho da página 34, né? Um trechinho aí para responder mais algumas questões. Então, aqui no exercício número 10, vocês iriam assinalar a afirmação que não estava de acordo com o texto, que é a afirmação da letra D, tá? Aqui vocês iriam colocar o que estava faltando, né? Ou seja, a palavra Twitter deu origem ao qual verbo? Ao verbo tweetar, certo? Que ele deu os exemplos ali de cima, né? Do backup, do delete, certo? No número 12, nós temos uma tirinha, né? Aí ele pergunta qual que é o efeito de humor produzido pela tirinha. Porque a pessoa que liga para o estabelecimento pergunta se ele faz entrega. E ele diz que não, que ele apenas faz delivery. E, na verdade, ele está se contradizendo, porque o delivery nada mais é do que a palavra entrega, ou uma correlação, uma tradução aí, né? Seria entrega também. Então, o que produz o humor? É a contradição dele, né? Então, ele dizer que não faz entrega, só faz delivery. Letra B. Sabendo que o termo em inglês delivery quer dizer entrega, que tipo de crítica essa tirinha tem, né? Ele faz uma crítica, eu acredito que a crítica que ele faz aí nessa tirinha é exatamente essa questão do uso exagerado do estrangeirismo, mas também de muitas vezes, digamos assim, o uso sem saber daquilo que está falando, né? Muitas vezes as pessoas falam um termo em inglês sem saber muito bem a tradução daquilo que eles estão falando, né? Pega em algum lugar, ouve em algum lugar e coloca em contextos que muitas vezes não fica correto, certo? Letra C. Qual é o elemento não verbal que caracteriza a diferença nas falas dos personagens envolvidos no diálogo? A gente tinha que analisar aí a imagem, né? O que diferencia as falas? É o tipo do balão, né? Então, aqui eu tenho um balão assim, cheio de pontinhas, né? E o balão que coloca a fala da pessoa que tá atendendo o telefone é um balão mais de fala normal, vamos dizer assim. Tá certo? Então, é o balão diferenciado, né? A diferença do balão, digamos assim. No exercício número 13, vocês iriam ler o texto, né? Como melhorar o seu embromation. E daí assinalar as opções verdadeiras com relação ao texto. Então, as opções verdadeiras eram a opção A, B e a D, tá? Com relação a esse texto que tem ali. Ok, gente? Então, aqui nós terminamos, né? Finalizamos esse exercício, né? Esse conteúdo sobre o estrangeirismo. Vocês fizeram as questões e corrigimos na data de hoje, tá ok? Então, eu quero dizer que eu estou bem feliz, bem contente com as atividades que vocês estão me mandando. Peço que continuem, tá? Para que a gente continue nessa troca de experiências aí, para que a gente consiga dar uma continuidade nos nossos conteúdos, nos nossos estudos, tá ok? Fiquem bem, então, e até a nossa próxima aula.